Boa noite a todos, seu Mário e demais irmãos, 19 horas, horário de Brasília. Mário, câmbio. Oi, boa noite a todos. Que a bênção do céu recaia sobre os nossos dias e que Jesus permaneça nos abençoando, nos protegendo, iluminando sempre as nossas mentes para que possamos encontrar o caminho de volta, né? Sem atrapalhos, sem ilusões e sem erros. E estamos iniciando, como já dissemos, o nosso trabalho. E com aquela pergunta de sempre, alguém já tem alguma mensagem preparada para que possa abrir os trabalhos da noite? Uma mensagem respectivamente à Posso prece. fazer Alguém aqui, se identifica? rapidinho. Oi? Posso fazer aqui. Ok, à vontade, viu? Então, do livro Vigiai e Orai, do irmão José. Rasga a lista. Preocupa-te cotidianamente com o bem dos semelhantes. Esquece-te nas tuas dores e nas tuas mágoas. Rasga a tua lista de queixas e enumere os benefícios que tem recebido. Quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza da angústia, que exterioriza em palavras, não tem razão. Daqueles que te inspiram menor simpatia, no entanto, estão sempre cruzando em teus passos. Daqueles com os quais muitas vezes nunca dialogaste, mas vivem comentando a teu respeito. Daqueles que te invejam por te suporem ser o que não és. Daqueles que indiretamente feristes e não te ofereceste instante de reconciliação. Daqueles que torcem inexplicavelmente para teu fracasso. Daqueles, enfim, que, induzindo-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Então, que rasguemos a lista, né, dessas pessoas e sigamos os nossos passos à frente. E como ele disse no início, né, sempre orares, lembraste dos teus desafetos, assim como nos ensinou Jesus. Seu Mário. A prece. Quem faria, por favor, a oração, a reza? Posso fazer. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão de todas as horas, Mestre Jesus, a nossa veneranda Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga. Agradecemos por esse banquete espiritual, que ainda envolvido, Senhor, na mensagem trazida na noite de hoje, que possamos refletir em tudo aquilo, Senhor, que nos terá trazido. Te pedimos, mestre, que envolva aqueles nossos irmãos que não puderam participar, ou que ainda por algum motivo estão chegando na nossa reunião, que eles sejam amparados, protegidos, iluminados pela tua mente, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pedimos também, Senhor, que tu deis sabedoria à nossa irmã, que fará o estudo da noite de hoje. E a cada um de nós, Senhor, ser consciente no nosso lar, que a tua luz possa, Senhor, penetrar em todos os lares, aqueles que julgam ser nossos inimigos, que nós não acreditamos nisso, porque confiamos no teu amor. Envolve a todos nós, Senhor, nessa noite de paz, de estudo, de fraternidade, que possamos, Senhor, adquirir esse conhecimento através da nossa doutrina querida que nos esclarece. Em teu nome, Pai querido, amado, ao nosso médico dos médicos Jesus, a espiritualidade amiga, é que damos início, Senhor, no estudo da noite de hoje, na tua doce e santa paz. Que assim seja. Que assim seja, conforme já disse a nossa irmã, iniciamos o trabalho da noite de hoje. A nossa palavra quem vai apresentar o facilitador, a facilitadora da noite de hoje. Reapresentando, né? É você, né? Sim, Pega senhor. fica à vontade, personagem. Parabéns, seu Mário. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem já estava e quem está chegando. Né? A gente hoje
recebe novamente, né, na nossa casa, né, não deixa de ser, Elvira Rios, que atualmente ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, que é a Cefam, localizada em Ponta Grossa, no Paraná. Elvira, ela é natural da Bahia e mais de 30 anos vem trabalhando com dedicação nos estudos, nas reflexões doutrinárias e nas atividades de divulgação da doutrina espírita, sempre com muito carinho e compromisso com os ensinamentos de Jesus e Allan Kardec. Que a exposição de hoje, Senhor, possa nos tocar o coração e fortalecer nossa fé e entendimento dos ensinamentos que serão trazidos na noite de hoje. Então, Elvira, passo a palavra a você, votos de um bom trabalho, e a palavra é sua. Boa noite, obrigada aí, Su e toda a equipe, obrigada a todos que estão aí. Então, nós vamos a mais um capítulo, né, desse livro. Como todo mundo já me conhece, né, coisa de professor, eu gosto de trazer o livro mesmo, porque eu sei que muita gente não leu, se esqueceu, leu antes, né, pegou um áudiozinho, leu um pedacinho, então eu gosto de trazer. Porque o nosso estudo é um estudo simples, um estudo, né, a gente não faz dar grandes saltos, a gente quer ler, compreender, juntar com os nossos conhecimentos dessa jornada, de tantas que já tivemos, né? Então, não é um estudo de expertise, é um estudo da gente ir nos burilando mesmo, mexendo na gente, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos fascina, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente acha que sabe, um pouquinho. Então, aqui é um estudo da gente unir forças, tá bom? Eu queria, inicialmente, relembrar um pouquinho, né? Um pouquinho só, rápido, fazer um resumo aí. Então, a gente já teve o primeiro capítulo, né, que é a introdução, que nosso amigo Alberto trouxe há 2 semanas atrás. Alcione trouxe o primeiro capítulo. Então, vamos lembrar quem é Irmão Jacó, né? Irmão Jacó, eu lembro que algumas palavrinhas que Alberto trouxe, mas eu lembrei tudo, então fui botando ali. Então, Irmão Jacó, em vida, era um confrade espírita, trabalhador árduo, para a gente lembrar, quando a gente começar a pensar sobre ele. Ele era um trabalhador árduo, era um homem que fazia caridade, homem que até no leito de morte, ele ainda fazia benevolência. Quem quiser pegar um pouco da sua biografia, tem, né, no site da Federação Espírita, Frederico Figner. Então, era um trabalhador muito, vamos dizer assim, com afinco. Mas, vamos ver o que acontece até o final, né? Então, a gente está estudando esse livro com o irmão Jacob, que era um trabalhador, como eu disse, muito afinco. Após o seu desenlace físico, né? Ele fez uma promessa aos companheiros da doutrina de testemunhar, se possível fosse, a sua vivência no mundo espiritual. Então, Alberto nos trouxe o perfil dele, né? Ele era um judeu de nascimento. Os pais não eram nada, vamos dizer assim, afeiçoados à imagem do Mestre Jesus, né? Então, pensem aí também como é que foi a sua criação, né? Com uma figura ativa, desde quando se descobriu gente, vamos dizer assim, né? Então, ele fez esse propósito de compartilhar as descobertas, as surpresas, como é que era. Só que a gente chega lá, nem tudo é como a gente pensa. Alcione, semana passada, né, nos trouxe como ele chegou no mundo espiritual, como ele ficou, como ele estranhou, né, perceber, entre aspas, morto, e entender, embora ele soubesse, né, que a morte não era esse descanso, era assim a continuidade da vida, ele sabia disso, a continuidade da sua responsabilidade moral, e que a sua consciência continuava desperta, que tudo pelo progresso continua, né, como aqui nessa esfera também. E ele nos traz as primeiras tentativas de intercâmbio com o plano físico, as dificuldades que ele tem, natural, de um espírito desencarnado, né, de se comunicar com os encarnados. Então, apesar do seu desejo de trazer, de consolar os que aqui ficaram, ele encontra barreiras. Fora dele, Elvira? Também. Mas
com barreiras nele mesmo. Barreiras emocionais, espirituais, que ele achava que lá ele agia assim, livremente, como ele queria, né? Então, com essas ponderações que ele traz, reconhecendo assim, as suas limitações no outro plano, ele vem trazer essas impressões que nem tudo é fácil. Que não é porque ele era um trabalhador espírita, abnegado, né? As coisas seriam tão fáceis. Por quê? Porque a gente tem os nossos próprios desafios, né? Então, eu venho trazer agora o segundo capítulo, vamos dizer assim, né? A terceira parte desse livro. Mas antes, se eu sumir aqui, gente, que de vez em quando, mas acho que vocês estão me vendo aí. Sejam bem-vindos, né? Seu Mário já deu boas-vindas, eu já dei, a nossa irmã Vera já deu, Sunaide, mas as nossas boas-vindas têm um plano de fundo. Kardec e Jesus. Então, juntamente com ele, sejam bem-vindos. Vou lá. Então, queria lembrar o que Kardec nos fala da educação, que é isso aqui que a gente está fazendo, né, gente? Estudando. A gente precisa estudar. Então, é pela educação, muito mais que pela instrução, né? A gente sabe que educação e instrução são coisas que interagem, mas são diferentes uma da outra. Que vamos atingir o progresso moral. E a gente está aqui para atingir o progresso moral. Eu não estou aqui para ser mais rica, mais bonita, né? Mais afeiçoada de vocês ou dos meus amigos. Eu estou aqui para atingir o meu progresso espiritual, moral. Nós estamos aqui para isso. E Kardec vem nos lembrar. E Jesus, né, com sua sapiência, vem dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, irmão Jacó vem trazer algumas verdades para a gente, às vezes até dura, né? Para ele, inicialmente, imagine para nós. Então, juntamente com esses dois, eles que mudaram a nossa vida, a minha, né? Falando de mim, a nossa, com seus ensinamentos, ensinamentos dos espíritos, o ensino da lei do amor, a gente traz aí esse capítulo que chama Frente à Morte. Tem 4 pedacinhos eles, né? Tem os preparativos, a modificação, no grande desprendimento, minha filha, são 4 itens, né? Além do que sempre traz a introdução. E a gente vai começar tratando dele diretamente, né? Vamos ver o que ele começa a dizer. Ipsilita é o livro, tá? O livro está todo escrito aí. Então, no primeiro pedacinho, né, vamos dizer assim, a introdução, ele diz assim: todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela experiência indagadora. Aí, ele já vai trazer para ele, né? Por minha vez, ler as descrições e teses preciosas relativamente do assunto. Inclusive, Bozano e André Luiz. Olha que o cara estava assim, expert, como a gente estudando, né? Desde o último, recolher informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrir-me no leito da morte, meditar ali as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros. Esse 2 aí não existe não, foi no digital. E, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Pensa aí. Ele já estava dizendo, agora não tenho para onde ir. Já sei que vou morrer. Com toda a literatura que ele tinha, né? Com toda a leitura, com toda a bagagem, ele já sabia os sinais. E aí, isso nos dá algumas coisas a pensar. Eu fiz umas anotações aqui, viu? Estou aqui e estou cá. Ele já fala assim, todos nós estudamos. Ele está falando para quem? Para nós espíritas, né? Todos nós estudamos o espiritismo, consagrando-lhe forças no coração.
Será? Sei não, viu, gente? Fiquei na dúvida. Será que a gente está assim? O que seria o coração para a gente? O coração, órgão físico, é a base da nossa vida vital. Será que a gente está colocando na doutrina espírita essa vitalidade? Não sei, não. Eu estou falando por mim, por favor. Então, eu trouxe uma frase aqui de Leon Diniz. A morte não é fim, é libertação. Leon Diniz nos diz isso. Então, a gente sabe que a morte é uma realidade que todos vamos enfrentar. Aqueles que estão ao nosso lado e a nossa própria morte, né? Mesmo assim, os mais preparados, que não sou eu, diga-se de passagem, os mais preparados ainda se deparam com dúvida e reflexões. Ele diz isso. Né? Por mais que a gente se prepare aqui estudando, a gente sempre vai se deparar, assim como o irmão Jacob, com essas dúvidas, com essas reflexões e, grifo meu, com esses medos. Porque eu também tenho os meus receios, né? Então, o irmão Jacob, ele cita aí Bozano e André Luiz, ele reconhece que mesmo estudando pessoas que trazem teses sobre desencarnação, sobre a morte, sobre a vida além, né, da vida, mesmo assim, ele diz, né, ele reconhece que mesmo estudando, há sempre dúvidas, há sempre novos elementos que não estavam ali. Mas não estão ali, naqueles livros, naquela literatura, porque nós somos espíritos únicos e temos nossas andanças. Então, a teoria que nós temos aqui hoje, ela responde várias coisas. Ela vai nos educando. Oi, Dirce, um abraço, querida. Porém, minhas andanças diz muito. Lembram na semana passada, né? As nossas dúvidas, quando a gente encheu a nossa amiga Alcione de e aí? Então, tudo que ele estudou não era suficiente para dizer, fica tranquilo, você vai morrer, ou vai para, você sabe, né? A morte não existe, você vai desencarnar, mas tudo vai ficar bem. Não, não é bem assim. E aí, no segundo item, né, depois que ele faz a introdução, ele traz preparativos. No segundo item, eu queria que vocês prestassem atenção nas falas dele, né? Que eu fiquei, assim, relembrando, porque eu já li esse livro, relembrando algumas coisas. E ele diz assim, ó, não obstante o valor com que passei a encarar a situação, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento, em observações xistosas dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendar absoluto repouso e tão insistentes que fizeram o conselho que fui obrigada a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Então, ele ainda estava encarnado. O repouso físico, porém, agravava-me a preocupação mental. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. Então, eu não podia botar a mão na massa. Ficava ali deitado e ficava pensando na vida. No silêncio do quarto, os pensamentos com que me invadiam do cérebro, postando-se ao meu lado, a argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacob, proclamava no fundo. Você agora deixar as ilusões da carne, viajar de regresso à realidade, prepara-se. Que possui a bagagem. Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Então, eu estava preocupado, né, gente? E se agora tivéssemos na situação de irmão Jacó, estaríamos com consciência limpa? Male-male ou totalmente suja? Já me perguntei, nem vou dar resposta a vocês, tá? Nem adianta.
Nem adianta. E também estou preocupada, viu, Fernando? Então vamos lá. Continuando. Por vezes, impunha recursos. A consciência compelia-me a retroceder os problemas nos quais funcionara com desacerto. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas, alegar incertezas e imperativos da vida. E às vezes eu faço isso. Quando a dor me vem, eu digo, mas Senhor, eu vou fazer a palestra hoje de noite, alivia aí, viu? Ó, bônus hora. Então ele estava preocupado, né? É a mesma hora que ele dizia, ai meu Deus, mas eu não fiz isso. Ah, mas teve outras coisas que eu fiz de acerto. E ele continua. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornava menos agradável, o sono fizesse-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos, dispondo-me a dormir. Supunha ingressar num modo inabitual do ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Via-me noutra paisagem, noutro clima, antes conhecido e desconhecido, qual se estivera perante uma enorme multidão de pessoas desejosas de se fazeres compreendida por mim. Então, gente, ele não estava tranquilo. Lembra que eu falei que ele era um abnegado trabalhador? Gente, se ele não está tranquilo, imagina a gente, hein? Mas vamos seguir. Só para lembrar, nos últimos dias que antecedeu ele cair na cama, né, de vez, ele passou os dias distribuindo donativos a instituições de pessoas pobres, né? E sempre pensando no bem dos outros, né? Sempre. Ele trabalhou mesmo doente em cima de um leito. Só para lembrar. E ele ainda estava meio que... E aí ele fala, de outras ocasiões, minha memória recusava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, se há muito extintas. Novamente, no corpo exaustos, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-la. O cérebro acusava a vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado, tal qual um limão espremido. A fé preparava-me o espírito, mas ante a grande transição. Todavia, os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Vou voltar aqui as minhas anotações. Então, gente, olha, mesmo com essa convicção espiritual que ele tinha aqui, né, ainda, ele estava num momento de profunda angústia e profunda revisão moral. Uma vez eu li, eu acho que todo mundo sabe essa frase, né, que nos hospitais, que se as paredes dos hospitais falassem, é lá que estão as maiores preces. Né? Diz que tem mais preces nas paredes dos hospitais do que nas paredes de uma igreja, de um centro espírita, de um centro, de qualquer que seja, né? De um próprio cemitério. Porque no leito da morte, na hora de um perigo, mesmo que a gente volte, a gente acha que está indo, a gente começa a fazer essa revisão de vida. Né? Então, mesmo o espírito sabendo que ele era da doutrina há tantos anos, ele foi trabalhador da Federação Espírita do Brasil, né? da nossa Federação Espírita. Ele ainda estava na dúvida. Tamanha, né, a confusão que ele estava nesse momento, o medo. Vera, imagina. E aí, mesmo, né, Joana de Ângeles, por exemplo, afirma que a morte é um retorno ao lar. Entretanto, muitos partem como se estivessem sendo expulsos do paraíso. Então, Jacó, ele está lá dialogando com a própria consciência dele. Né? Pensando, angustiado. Mesmo ele tendo a certeza, como Joana nos diz, que é um retorno ao lar, ele se sente expulso para algo que ele nem sabe ser melhor. Será que a gente é espírita assim? Eu fiquei pensando, eu digo, gente do céu. Ele estava com medo, gente.
E que bom que ele voltou para dizer que pode ter medo. Não é ruim ter medo. Né? Quando as pessoas, Elvira, você não tem medo da mãe? Eu tenho, minha filha. Não, ainda não estou nesse patamar, nesse degrau evolutivo. Eu tenho. Eu acredito que lá é uma continuação da vida. Mas na minha pequenez humana, eu tenho medo sim. E você tem medo de quê? De que eu tenho medo da dor. Da dor de quê? Da morte. Da forma. Porque eu não vou fechar o olho, vai abrir a porta e vou ver minha avó. Ai, não, minha irmã. E ainda tem as outras dúvidas. O desaforo que eu disse ao senhor Adalberto. No dia que eu mandei o seu Mário embora, eu digo, seu Mário, vai embora, porque eu tô com dor de cabeça. Mentira, que esse titio fez. E por aí vai, gente, porque as nossas dívidas, elas começam nas pequenas coisas. O que a gente só quer enxergar grande, né? Então, assim, não é mesmo Joana dizendo, né, que a gente parte daqui como se fosse expulso do país, a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, né? Tem hora que as pessoas que fazem assim, Elvira, vem cá, a gente está no mundo de regeneração. Quando é que começa? Eu digo, minha filha, eu não sei nem quando termina, então a gente está no meio. Olha, foram séculos da gente lá bem ignorante até aqui, eu já andei tanto tempo. Olha a história, então não me procura saber, não. Daqui a pouco a gente está só no iniciozinho, e a gente falando que tá melhor, tá melhor. Mentira, eles estão um passozinho à frente desse mundo, né, de regeneração. Então vamos lá. E aí, depois desses preparativos, a gente chega no item que é a modificação. Prestem atenção, gente, na fala dele. E aí ele continua assim. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Surpreendia-me enternecido e sentimentalista. Acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que energia seca era indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentia-me ríspido, contundente. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Eu acho que o irmão Jacó aqui, ele pensou na mansuetude de Jesus. Jesus dizia tanto para a gente ser manso, então ele estava dizendo, olha os momentos que eu não fui, isso vai contar contra, ponto a menos. E aí ele dizia, semelhante traço individual que as lutas ásperas, a experiência humana me impuseram, representava um motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Então, em nome de Jesus, né? Por ele, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, o cara que nos ensinou o que é amor de verdade, era manso. Falava lento, devagar, com paciência para homens rudes que eu falo sem conhecimento na sua época. E aí, irmão Jacó dizia que muitas vezes ele era ríspido, ele era insensível, com traços individuais, quer dizer, egoísta. Tudo bem. E ele fala assim, tudo bem, nas lutas ásperas, na experiência, que a experiência humana impõe a gente. Mas, lá no íntimo, mesmo assim, nesse momento, ele queria servir a fraternidade de Jesus. Então, ele se acha falho nisso. E aí ele vai. Prostrado agora. Inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. Não me era mais possível governar o leme do barco material e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Afetava-me
a necessidade de ternura e compreensão. Como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. O que Jesus disse a Nicodemos? Para entrar no reino dos céus, é preciso nascer de novo. Acho que o irmão Jacó queria nascer de novo, mas nascer no íntimo. Ele estava numa briga incessante consigo próprio. E aqui eu digo, né? Ele se percebe mais sensível, com mais necessidade de amor, de afeto. Aqui ele começa a se despir da dureza que ele usava na vida material. Embora Frederick Figner fosse um homem, né, que veio de pais pobres, né, e que ele veio de outro país para aqui para o Brasil, ele era israelita, ele fez um legado, materialmente falando, né? Então, ele ascendeu, né? Materialmente falando. Então, isso fez, esse momento, ele queria se despir dessa dureza que ele usou na vida, até para gerir as coisas materiais. E aí ele é como se ele quisesse retornar à sua essência. E aí eu trago uma mensagem, uma frase de Emmanuel. Emmanuel nos diz assim: na morte não se improvisam qualidades que não cultivamos na vida. Isso me amedronta. E acho que alguns também, né? Então, na vida, na morte, não se improvisam qualidades que não cultivamos na vida. Era uma preocupação de Jacó. E ele continua. O homem, a ativa humana, obrigado a defender-se, a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Quanto a isto, a morte gradual era uma realidade. Descobria-me, afinal. Não era eu mais um homem comum, reclamando socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, os tremores povoavam o espírito de tristezas e sombra. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Né? Na terra, estava cercada de benditas dedicações por parte das filhas queridas, dos amigos abnegados. E a rigor não se seduziu o regresso da juventude do corpo. Seria saudades do além um fator determinante da inquietude que me martirizava? Talvez não. Reconhecia os meus títulos do homem imperfeito de que, modo algum, deveria sonhar com o paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora um sumo poder. Representavam-se-me nos olhos com frequência, quando a sós me entregava a longas meditações. Orava fervoroso, mas, ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Entrar às vésperas de total exoneração contra os deveres terrestres. Via-me prestes a deixar um ninho planetário que me obrigava por dilatados anos. A que porto demandaria? E aí, gente? Para onde é que ele iria? E todas essas sensações. Novamente, eu quero lembrar o que Emmanuel nos disse. No leito da morte, não dá para a gente improvisar as nossas qualidades, as nossas mudanças morais, que a gente não cultivou ao longo da vida. Então, o irmão já estava apreensivo, porque não dava agora para pintar
um quadro rápido antes dele desencarnar do homem bom, do homem desprovido de egoísmo, mesmo sendo um trabalhador, né? Mesmo sendo caridoso, não dava para... Não tinha, vamos dizer assim, ia cair todas as máscaras. E ele estava apreensivo com isso. Alguém quer falar alguma coisa ou posso continuar? Então vamos lá. E aí a gente vai para o... Pode continuar. Ok. Vamos lá para o quarto, né? Que a gente teve a introdução, mas esses dois no grande desprendimento. Então, este homem atormentado do jeito que estava, com as suas reflexões, com as lágrimas vindo aos olhos, nos momentos solitários, né? E aí ele vem falar com a gente o que é que acontece nesse grande desprendimento. Lembra que eu falei a vocês que prestassem atenção naquela fala dele, né? Naqueles sentimentos dele. Muitas vezes a gente não está no nosso leito de morte, vamos dizer assim, morte física. E a gente se sente. Quando a gente não é... Vamos dizer, a gente não consegue fazer o bem que a gente quer. Quando a gente trata mal um parente, que são os mais próximos. Quando a gente magoa alguém, a gente consegue ter sentimentos bem próximos aqui. Não é? Isso é a nossa consciência. A gente aprende que as leis de Deus estão lá. Então, quando a gente não age conforme as leis de Deus, a nossa consciência, ela grita, gente. Né? Grita mesmo, grita e a tal ponto da gente adoecer. Mesmo quando a gente não está no leito de morte, a gente consegue passar por esses momentos de reflexão, de profunda tristeza, de profundo dessabor espiritual. Mas vamos lá. E aí ele começa, né? Continua, aliás. Recordando as experiências do investigador de Rochas, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Recluso. Na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões, me vi fora do corpo exausto, buscando aproximar-me dele. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como um relógio sob infindável perturbação. E o outro, mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos. Mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía as sensações de estranheza. Então, ele saía do corpo. Talvez esse 2 corações, né, o físico e o não, a gente sabe que nós temos os nossos corpos espirituais. E a gente não vai entrar nessa seara agora. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Então, aqui ele vai escrevendo sensações físicas e espirituais. Pulos duplos, visões alternadas, faces espirituais também, tá? E aí a gente continua. Observei que frio intenso veio ferir minhas extremidades. Não seria integral extinção da vida corpórea? Procurei acalmar-me, orar intimamente e esperar. Apressei ser arrogativa a Jesus para que não me desamparasse. Comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite em torno de mim, ao nevoeiro em que me sentia mergulhada. Quando notei, em 2 mãos caridosas me submetiam a passos de grande corrente.
À medida que se desdobravam em alto e baixo, detendo-se com particularidade no tórax, diminuíam-se-me as impressões de angústia. Lembrei, com força, o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, e implorei-me mentalmente se me ouvisse, ajudando-me. Qual se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica sob a máscara pesada. Ouvi alguém me confortar. Não se mexa. Silêncio, silêncio. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Então, ele começa, né? Os passes espirituais é como se fosse para ajudá-lo ao desprendimento do corpo. E eu queria também trazer um parágrafo de André Luiz. André Luiz diz assim: a separação da alma e do corpo é feita com delicadeza, respeitando o estado mental dos desencarnados. Então, lembrando que não há um desenlace assim, cortou. Né? A gente precisa fazer todo o ciclo, todo o espiral do final da vida material, né? Para a gente começar a nova roupagem no mundo espiritual. E aí ele continua. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar a sensação de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual concentravam-se agora no cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sobre o contorno da minha cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a dominar-me quando alimentei a bala indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha no corpo de carne. Senti-me, no mesmo instante, subjugado por energias devastadoras. A que comparar o fenômeno? A imagem mais aproximada é de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Vi-me diante de tudo o que havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam, absolutamente preciosos, ante os meus fixos, como se me fossem revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara, ultra rápida, instalada, centro de mim. A primeira vez que eu li esse livro, claro, né, gente, eu não vou dizer quanto tempo tem. Eu realmente tinha tão pouca bagagem que eu achava que todo mundo desencarnava, assim, todo mundo. Né? Faltava-me leituras, experiências de vida. É claro que não é igual para todo mundo, né? Assim como o nascimento não é. O desencarne também não vai ser, né? A desencarnação também não vai ser. Então, ele vai concluir. Transformara-se-me o pensamento num filme cinematográfico, misterioso, inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com uma espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesma. No trabalho comparativo a que estava constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido construtor de um lago cujas águas crescentes se construíam de meus pensamentos, palavras e atos, e cuja tona minha alma conduzia a seu talante o barco do desejo. Agora que as águas se transportavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo, cercado de minhas próprias criações. Como é importante, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa assim aqui. Como é importante os nossos pensamentos. O vigiar e o orar. Até nesses momentos. Como o nosso pensamento consegue nos transportar o tempo inteiro. De uma zona gostosa para outra não tão boa. Da zona de conforto para a zona de desconforto.
como o nosso pensamento nos transporta tanto para o amor quanto para o ódio, né? E vice-versa. Então, a importância do nosso pensamento em todos os momentos da nossa vida e até no próprio desenlace do corpo material. E ele diz assim: não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro de Bozano. Eu anotei aqui esse 3, mas terminei apagando. Tem uma fala de rodapé, em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Então, por mais que ele tivesse a bagagem, ele diz agora, por mais que a gente tenha, né, essa bagagem, essas narrações que possuem, a realidade é totalmente o contrário, é palidamente o contrário do que a gente acha que é, né? Então, nesse capítulo do desprendimento, ele vem descrever essas sensações todas, tanto físicas como espirituais, antes do passe e após o passe. Aí a gente vê a importância, né, gente, das nossas ações dentro de uma casa espírita ou fora de uma casa espírita. E elas vão refletir em toda a nossa vida. Imagina, né, a gente fazendo o nosso evangelho no lar, a gente não frequentar um cantinho. Eu sempre digo assim, precisa ir na casa espírita, Elvira? Então tira um minuto que você não precisa. A gente nunca vai ter tempo. Sempre vai ter algo que a gente vai entrar ali. Na dúvida, vamos para a casa espírita. Vai chegar o tempo que a gente não vai precisar de templos de paredes para orar, né? Para chegar mais próximo do Criador. Entender a importância, né, do passe, da oração, né, do desprendimento das coisas materiais. Então, ele vem nos alertar, né? Não sou eu que estou falando, não, são alertas. No último, ele vem, nesse último, ele vem falar, né, vem trazer um pouquinho do medo que consome ele, da sua filha que surge, Marta. Gente, já está chegando no finalzinho. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, sim. Uma coisa que eu anotei aqui. A chamada retrospectiva, viu, gente? Palavra minha, retrospectiva espiritual de Jacó, não é um devaneio dele, não. É real. Essa retrospectiva é real. Embora, muitas vezes, a gente vai ver no decorrer dos outros capítulos, embora tenha esse mister, né, de sensações, é real. Jacó vê sua vida como um filme. Nada se perde, tudo é registrado, né? E aí eu trago também outra frase de Emmanuel. A memória espiritual é o grande que ninguém rasga. Então, tudo que ele passa é real, não é fruto da sua imaginação. Todas essas sensações físicas e espirituais, antes do passe e pós-passe, né, são reais. E a gente vai vendo essas descrições no decorrer do livro. Então, vamos lá. Minha filha, é o último item. Observando-me relegado às próprias obras, por que não confessar, né? Senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar, implorando socorro. Porém, os músculos não mais me obedeceram. Busquei abrigar a peste, mas o poder da coordenação escapava-me. Não conseguia precisar se eu era o homem a mulher ou bater-me em substância desconhecida, sob extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade, né? Quando estava lá no barco e todos gritavam,
E Jesus, né, diz homens de pouca fé. E continua. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, suscitaram as perturbações. Então, aquela perturbação que ele estava, né? Como diz ele assim, ó, que ele não sabia se ele era um homem morrer, um náufrago a debater-se. Nessa chega forças de auxílio dos nossos protetores espirituais. Né? E aí ele continua. Braços vigorosos, não obstantes, invisíveis para mim, como se me reajustassem no leito. Aflição asfixiante, contudo, oprimia o íntimo. Ansiava por libertar-me. Chorava conturbado. Fugido ao corpo desfalecente, quando em luz se fez perceber. Em meio ao suor copioso, lobriguei minha filha Marta a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava-lhe do semblante calmo. Avançou carinhosa. Enlaçou-me o busto e falou-me terno aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. É emocionante, né? Ele assim, conturbado, como quem diz assim, não estou aguentando mais. Chega a sua filha e diz, agora vai descansar. E aí, deixa eu ver aqui. Quando o medo consome a gente, muitas vezes a gente não consegue enxergar a luz. Então, essas forças espirituais, mesmo ele dizendo aqui, ó, braços vigorosos, invisíveis, estavam ajustando ele no leito. Mesmo ele agoniado, asfixiando, o medo não deixou ele ver né, quer dizer, não impediu ele de ver a luz da sua filha. Tamanha era a vibração. Então, outra coisa que ele vem nos lembrar é a importância da nossa energia vibracional. Onde é que a gente tem vibrado? E mesmo ele vibrando assim, mesmo com todo o aparato de passes, olha que foi um processo. A luz é tamanha. A luz da bondade é tamanha que mesmo ele vibrando numa faixa menor, né, por conta do seu desajuste, ele consegue sentir, enxergar e, vamos dizer assim, se fazer, sentir os benefícios, né, da luz. Porque muitas vezes os benefícios estão ali e a gente nem enxerga, nem consegue ver. Né? Então, ela o acolhe com amor. Então, o amparo dos laços afetivos se torna real. Agora ele vê a realidade da afetividade do outro lado. Então, o Joana de Anjos nos lembra que o espírito nunca perde aqueles que amam. A sintonia da alma é o elo da eternidade. Então, Marta chega aí com a sua luz, né? E aí ele vem. É isso mesmo? Passarinho não, né? Opa, isso mesmo. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir-lhe o gesto de amor. Não pude erguê-los. Parecia guardado sobre toneladas de chumbo. O pranto de júbilo e reconhecimento, porém, correu-me abundantemente dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente em nova revelação. E entreguei-me, confiado, aos seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. A morte não é o fim. É a volta para casa. A volta para o mundo verdadeiro. Né? Lembrando, não somos daqui. Chegamos e vamos voltar. Para onde? As nossas ações
o nosso pensamento. Vão dizer, né? Mas não somos daqui. Somos seres espirituais. Envoltório material. Tendo experiências materiais. Para quê? Para a evolução desse ser espiritual que habita esse ser material. Então, mas o que levamos? O que somos? O que achamos? E aí eu trago Emmanuel. A morte é apenas uma curva do caminho. A estrada continua. Então, a gente precisa viver com a consciência tranquila e com a mente voltada para o bem. É fácil? Não, ainda não. Nunca. A gente precisa viver com a consciência tranquila, com a mente voltada para o bem e o coração em paz. O Mestre Jesus, junto com Kardec, né? O Mestre Jesus nos ensinou isso. Jesus vem nos mostrar o que é amor. Vem nos dizer que o Pai dele, esse ser espiritual, esse ser espiritualmente elevado, também é meu Pai. Uma gota no oceano. Vem nos dizer que somos iguais perante a este Pai, que não tem eleitos. E Kardec, através da espiritualidade amiga, veio nos vamos dizer assim, veio dar significado, veio fazer com que nós ressignifiquemos o que Jesus nos ensinou e a gente não entendeu atrás. Então, a partir disso, esses livros de irmão Jacob e outros tantos que nós estudamos, vem só abrir a porta para o nosso despertamento. Então, é necessário que despertemos. Essa é a minha contribuição de hoje, né? Espero que tenha sido a contento. Convido mais uma vez, né, todos os domingos estarem aqui. Muitas vezes eu não vou estar, gente, porque às vezes eu tenho outras atividades. Mas o livro é muito legal, é muito bom, é simples. E o que eu digo? Eu digo que é um livro humano. Porque muitas vezes eu me vi deitado naquela cama, né? Então, é um livro que nos transporta. A leitura, eu sou professora de português, não tenho como dizer isso, né? Se é o contrário. Nos transporta. Assim para como outros países, para outros estados, né? Estados que eu falo, estados de espírito. E irmão Jacó, ele vem trazer essas coisas para a gente repensar. Então, gratidão e falem aí que eu puder ajudar mais um pouco. Estou à disposição. É um livro fascinante. Como você disse, é linguagem simples, né? Realista. Algum irmão quiser colocar alguma fala, alguma pergunta, alguma contribuição, esteja à vontade. Temos ainda 2 minutinhos. Parabéns, Elvira, pela mensagem, abrindo os nossos olhos para que a gente possa regressar pelo menos um pouco mais tranquilo, né? E olha que a bagagem do irmão Jacó é grande, é imensa, é inimaginável, está ainda fora do meu alcance em particular. Então a gente tem que prever o seguinte, que a prática de alguns atos de solidariedade não vão nos manter quitados com a lei, não é verdade? E o apoio de algum amigo ou mentor também não nos vai conduzir ao paraíso. Então a gente tem que estar bastante atento para isso. E fazer o melhor possível, dando o melhor de cada um de nós. Né? Um abraço, hein? Isso mesmo, Fernando. Obrigada, meu amigo. E olha, gente, lendo a biografia e tudo, não nos amedrontem. Não nos amedrontemos, né? Mesmo sendo um trabalhador, ele sabia das suas limitações. É óbvio que muitas vezes é como se fosse para prestar um concurso, né? Não uma seleção. Aí tem eu, Darcy, seu Adalberto, e cada um com o seu currículo. E aí a gente vai conversando entre si. Eu falo, olha, Darcy, e falo inglês fluente. Aí Darcy faz, ai meu Deus, não falo nada.
Aí vem seu Roberto e fala assim, eu falo inglês, espanhol e mandarim. E aí eu faço, Senhor, eu achando que o meu currículo estava ótimo. Aí dá assim, meu Deus, só faço corte, costura, tricô. Aí, na hora da seleção, quem é eleito? Ele desponta é seu Adalberto, mas mesmo assim eu ainda vou, porque eu tenho um doutorado em física quântica do Moribundo Frito. Ninguém tem aqui no meu país. Quem é selecionado é Darcy. Olha, vai saber por quê. Porque a vaga, gente, era só para uma costureira. Exímia costureira mulher era. Eu também costurava. Tinha inglês. Seu Adalberto, ótimo costureiro. Tinha francês, mandarim. Mas a experiência, né? O amor. A forma de pegar na agulha. Ela chegou lá e deu um beijo na máquina. A máquina falhou, eu dei 2 tapas. Vai! Funciona? Então, mesmo com esse currículo do irmão Jacob, não nos amedrontemos e vamos adiante, né? Vamos ir adiante. Obrigada, Alberto. Eu que agradeço, meu amigo, a sua paciência. Vamos lá. Ele fez uma pergunta aqui. Como podemos ter medo da morte se já reencarnamos, desencarnamos várias vezes? Meu irmão, e aquela lei que veio para a gente esquecer tudo? Fica onde? Gente, a gente estuda há muito tempo, né? A gente não está estudando só esses poucos anos que temos aqui, a gente já estuda há tempo. Só que o próprio Cristo disse que nem tudo seria revelado. E aí penso eu, se nem tudo seria revelado e não foi, nem tudo também será entendido, Alberto. A gente já reencarnou e desencarnou várias vezes. A gente não consegue entender isso. Mas sabe por que a gente não consegue entender? Porque a gente vem em falha. Na realidade, a gente tem medo muito mais das falhas do que dos acertos. A gente vem em falha, né? Eu vim com 3 filhos nessa encarnação. Eu disse que eu ia fazer tudo certo. Senhor, meu Pai, não conte os erros, que eu já esqueci quantos são. Mas eu disse que eu ia botar uns para o lado da direita, outro na esquerda, e ia andando firmemente com eles. Quando eu cheguei aqui, Alberto, eu disse assim, são meus filhos, quem manda sou eu. Não vai casar com essa, não vai fazer aquilo. E agora, Alberto, quando eu chegar lá e Jesus estiver lá, né, Deus disse assim, Elvira, deu tudo certo? Deu, mãe. Deu tudo certinho. Eu disse que era meu, achava que era meu, mandava dizendo que era meu, quis mandar nas escolhas dele, mas eu consegui. Ô, Elvira, você fez isso 3 encarnações atrás, minha filha. Não aprendeu, não? Eu falei de mim. Posso ir de novo? Vai ter que ir, né? Você sabe, não são seus. Elvira, esqueceu aquela aula? O corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito, Elvira. Ah, não, essa eu já sei. Aí venho de novo, Alberto. Falho 5 vezes. Você acha que eu vou ter medo? Eu não vou, eu vou. Entendeu, amigo? O problema é que é isso, que a gente reencarna, desencarna, reencarna de novo e perde a metade da aula. Muito bom. Seu Mário, gratidão, meu filho, pela essa oportunidade de reflexão, exposição aí. Obrigada, amiga. Mário Francisco. Oi. É porque a gente fica achando o tempo tão curto, né, com essa explanação, do jeito que ela faz, né, tão com alegria, com alegria, não é? E além do mais, o conhecimento. Mas só me resta agradecer a Deus e a todos que partilharam desse banquete espiritual, ainda solicitando a alguém que queira fazer a prece. Alguém? É porque acho que fica um irmão esperando pelo outro, pensando quem vai falar. Aí, seu Adalberto, já está a serviço. Também agradecer ao Mestre Jesus pelos esclarecimentos dados a cada um de nós e que possamos aproveitar
esses momentos que estamos passando aqui na Terra. As orientações vêm, mostram o caminho, mas ainda a nossa teimosia tira essa ideia de alcançar essa luz. Mas devemos sempre agradecer pelo estado em que estamos, porque esta luz já começou a brilhar. E assim, mestre amado, só temos a te agradecer por esta bênção concedida a cada um de nós, para que possamos melhorar nossa condição moral, espiritual, e seguir em frente com amor, com dedicação, trabalhando na tua vinha, Senhor. Que a paz esteja com todos, que assim seja.